Bom dia de novo. Primeiro C. Tudo bem com vocês? Bom dia. Acho que agora vai dar certo, gente. Física não deu certo, travou tudo, mas acho que agora vai. Carregou aí para vocês? Carregou. Até coloquei ele aqui diferente para ver se a gente consegue trabalhar melhor, tá? Então vamos lá. Trigonometria. Eu tô trabalhando bastante conceito com vocês para ver se, deixa eu ver se eu abro para aí assim melhor. Para ver se tire as dúvidas de entender os lados. Eu quero saber de vocês. Vocês já conseguem identificar quem é a hipotenusa, quem é os catetos no triângulo retângulo? Esse material que não é montado por mim, tá, gente? É um material da Brenda, Danilo, Eduardo e Lucas. Eles montaram. Eu achei bem interessante. Ele traz um pouquinho de história, mas isso aqui eu só vou resumir. História não é tão importante para nós agora, mas é compreender como identificar as funções trigonométricas e aplicar. Eu pergunto para vocês já estão conseguindo identificar ou não? Hein? Quem ainda tem dúvida? Por que eu estou perguntando? Porque eu quero saber quando eu posso prosseguir com o conteúdo. Sejam sinceros para mim, por favor, e me diga. Não, professor, ainda tem bastante dúvida. Quem ainda tem? Eu, professora. Tem? Quem mais? Essa pergunta, gente, ela é muito importante para mim e para vocês também. Seria bom, assim, que vocês falassem. Eu também, professora. Eu também. Eu também. Ó, todo mundo, a maioria tem, né? Poucos os que não tem. Gente, vocês não sabem o que eu fiz agora. Eu tomei água. Na hora de pôr a garrafinha na minha mesinha aqui de novo, vocês acreditam que eu deixei a água derramar no computador? Como eu fiz isso, nem eu entendo. Pronto, mas tá enxugado, tá funcionando. Isso que importa. Hoje tá difícil, né, professora? Esse Não, computador. hoje tá terrível. O computador travou. Agora, para acabar de arrumar ele, para ficar melhor, derramar água. Ai, gente do céu. Tá complicado. Mas tá bom, é assim mesmo. Então, vamos lá. Então, eu vou manter um pouquinho mais de teoria, até que vocês consigam identificar o que vocês precisam para calcular, tá? Não vou me atentar aqui na história, porque eu já passei isso aqui para vocês, né? Trigonometria, ela vem da palavra grega, que tri significa 3, o gon no ângulo, e metria, medida. Então, é medida, né, dos ângulos. Já passei para vocês quem foi o pai da trigonometria, o quanto ela se desenvolveu na astronomia. Então, ó, uma curiosidade só, que eu acho até interessante, ó, que vem lá com os gregos, nas primeiras, onde se teve as primeiras noções. Então, como eles tentavam resolver problema com a navegação, então eles interessaram em determinar o raio da Terra e a distância da Terra à Lua. Esse último problema foi o que implicou os gregos a procurar os conhecimentos das noções trigonométricas. Foi onde eles determinaram que seria tri de 3, gono de ângulo e medida de metria, formando um triângulo retângulo. Então, seria impossível, né, a gente medir a distância da Terra sem a trigonometria. Como eu disse para vocês, engenheiro, cartógrafo, tudo precisa dessas aplicações. Então, a trigonometria, ela começou, né, na área da matemática, eminentemente na prática, para determinar a distância que não podia ser medida diretamente.
Depois, ela serviu para resolver problemas voltados para a astronomia, ajudando a prever os eclipses, estimar os equinócios, estabelecer os calendários, tá? Depois, atualmente, ela tem importância tanto na navegação, na topografia, no movimento harmônica simples em física. E a trigonometria no cotidiano é justamente essa, ó. Tá vendo aqui? Essa quadra aqui, ó, ela tem uma proporção trigonométrica. Então, aqui ela está representando uma tangente de 45 graus, que é x sobre 5, tá? E aí, a gente vai ter os catetos, tá? 1 igual a x sobre 5 e x igual a 5 centímetros, tá? Então, ó, isso aqui seriam os nossos catetos. A altura dela é 1,60 m. Então, ó, para mim resolver isso daqui, essa função trigonométrica, é só substituir. Substituir o valor de x pelo que eu tenho, tá? 1 é 1,60, que é a altura. E aí, a gente vai ter uma área total de 6,6 metros. Então, vamos ver aqui. Eu vou até ver se esse exercício eu vou passar para vocês, ó. Porque eu acho que o slide que eu tenho trabalhado, acho que ele representa melhor. Como todo mundo ainda tem dúvida, eu vou fazer o seguinte, espera aí. Eu vou pegar um outro material aqui, do basicão mesmo. Acho que fica até melhor. Só um segundo, que nós chegamos lá. Deixa eu ver qual que é. Eu trabalhei tanto material de trigonometria com vocês, que eu tenho que ver qual que é realmente o que eu quero abrir agora, nesse momento. Que é o básico mesmo. Não é esse. Acho que esse aqui vai ser legal. Vou interromper o compartilhamento de tela de lá, tá? Desse aqui que a gente tá vendo. Eu vou deixar ele para o decorrer da semana. E vou abrir um que a gente já está trabalhando. Já havia trabalhado já. Ó, para quem tem dúvida para reconhecer as medidas, carregou para vocês? Sim. Ó, primeiro, a trigonometria, ela tem 3 funções. Função seno, tá? Função cosseno e tangente. Aqui, ó, o que a gente vai poder identificar? Nós vamos identificar quem é quem, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa. Quem é quem? Quem é minha hipotenusa? Quem será o meu... Quem é minha hipotenusa? Quem será os meus catetos? É isso que eu vou analisar. Quem que é quem? O maior segmento de um triângulo retângulo, ele sim que representa a minha hipotenusa, tá? Ele sempre será o maior segmento do triângulo retângulo. E aí, ó, se ele é o maior segmento do triângulo retângulo, então quem ele será? Justamente esse aqui, ó. Quem é o maior segmento do triângulo retângulo? Não é o segmento BC? Vocês conseguem identificar aqui comigo?
Ó, Sim. segmento BC. É o maior segmento do triângulo retângulo. A minha hipotenusa, peguem um caderno e anote isso aí que eu estou falando, por favor, porque fica até mais fácil para vocês lembrarem. A hipotenusa, ela sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Então, a hipotenusa sempre vai estar aqui, ó. O ângulo de 90 graus, vocês sabem identificar qual é, não sabem? Ângulo de 90 graus, sabem identificar qual é? Sim, né? Quando eu perguntar, vocês me respondem também, por favor, porque fica mais fácil para mim saber se vocês estão acompanhando ou não. O ângulo de 90 graus, ele sempre está aqui, ele vai formar esse quadradinho pequenininho aqui dentro do triângulo retângulo, tá? Esse ângulo, ele é de 90 graus. Se ele não tiver nesse formato de quadrado, ele vai estar em meia lua, como esses daqui, ó, só que ele vai estar escrito 90 graus, tá? Esse é o triângulo retângulo. A hipotenusa sempre vai estar o oposto. É o lado do triângulo que está atrás do ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. E o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus, olha o meu mouse passando aqui, ó, é esse. Então, o lado A é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o A é a hipotenusa. A hipotenusa nunca vai alterar. Sempre vai ser esse lado aqui, tá? Os outros dois lados do triângulo retângulo é o que nós chamamos de catetos, tá bom? Catetos. Então, eu posso dizer que esse triângulo retângulo aqui específico, ele tem um cateto B e o cateto C. E ele tem dois ângulos agudos. Esses ângulos agudos, eles são menores que 90 graus. Então, eu tenho um ângulo B, porque está aqui no B, e tem um ângulo C, tá bom? Agora, se vocês vamos observar se vocês conseguiram entender essa questão de lado oposto. No ângulo C, então a gente sabe quem é a hipotenusa, é o A, porque é oposto ao ângulo de 90 graus. A gente sabe que a gente tem o cateto B e o cateto C, certo? Agora, pergunto para vocês. Olha aqui o ângulo C. Esse ângulo aqui, onde meu mouse está passando, ó. Qual é o cateto oposto ao ângulo C? Quem pode me responder? Deixa eu ver se vocês entenderam. Qual é o cateto? Isso, cateto C. Isso mesmo. E agora, ângulo B. Qual é o cateto oposto ao ângulo B? C? Não, aí não, ó. Cateto oposto, ângulo B é esse aqui, que é o vermelhinho. Ó. Quem é o cateto oposto ao ângulo B, que está atrás dele? Não atrás do B. Isso, cateto B. Esse é o lado do triângulo, que é o cateto B, ele é oposto ao ângulo B, tá? E o cateto oposto ao ângulo C, que é esse azul aqui, ó, é o cateto C, que é o que está atrás dele, ó. Se eu traçar uma régua aqui, ó, que não tem régua para representar, mas ó, o meu mouse, ó, suponhamos que ele é uma régua, ó. Ele vai lá para o oposto. Quem é o oposto? Cateto C. Isso mesmo. Então, agora a gente conseguiu entender um pouco melhor, ó. BC é o lado oposto ao ângulo A. O ângulo A é o ângulo de 90 graus. Então, ó, quem é o lado oposto ao ângulo A? É a hipotenusa, que é o A aqui, pequenininho. O cateto oposto ao ângulo B é o cateto B. E o cateto oposto ao ângulo C é o cateto C, ó. Todos que falaram para mim que tem dificuldade de entender quais são os catetos e a hipotenusa. Agora, conseguiram entender melhor? Eu entendi. Sim. Eu também. Ótimo. Então, a gente está começando a progredir, tá?
Eu vou repassar esse material todinho que a gente viu com vocês, novamente, para a gente praticar juntos e tirar as dúvidas em relação à função trigonométrica, tá bom? Porque como vocês não lembram mesmo o conteúdo, ainda ficou em dúvida, então nós vamos trabalhar o mesmo até que a gente consiga sair de todas essas dúvidas aí. Então, olha só. Identifiquei a hipotenusa, identifiquei o cateto oposto de cada ângulo desse triângulo retângulo. Então, agora a gente vai identificar quem será o cateto adjacente. Beleza? Então, vamos analisar agora separadamente ângulo por ângulo. O ângulo A, que é o de 90 graus, nós nem vamos mexer, porque a gente sabe que quem é o cateto oposto a ele? É a hipotenusa. Então, a hipotenusa não vai variar em nada, certo? Analisando aqui o nosso ângulo B, que é o vermelhinho. Ó, quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o cateto Bzinho que tá aqui do lado, que é esse aqui, ó. Aqui não tá B, mas tá cateto oposto a B, ó. Cateto oposto a B, é esse aqui. Quem será, então, o cateto adjacente? Só pode ser o outro cateto, tá vendo? Então, ó, regrinha prática para vocês não esquecerem. Se você souber quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, o cateto adjacente é fácil, é o único cateto que sobrou do triângulo. Entenderam isso? Eu entendi. Entendeu? Raquel, Ana Clara, compreenderam? Não fala para mim que entendeu só para me agradar, não, tá? Eu prefiro que você fale assim, professora, não entendi nada, porque você fala que entendeu e continua com dúvida. Ó, então eu sei que hipotenusa é o maior, é o que é oposto ao ângulo de 90 graus, e o ângulo B aqui, o cateto oposto a ele é esse aqui. Então, quem será o adjacente? O cateto que está do lado do ângulo B, tá? Então, tá aqui. E agora, analisando o ângulo C, a hipotenusa é a mesma, ó, é o que é o lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus, que aqui é o ângulo A, essa é a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo C, qual que é? É esse cateto aqui, que no triângulo anterior era o cateto A, era o cateto C, aquele aqui, ó. Então, quem será o cateto adjacente do ângulo C? É o cateto, o lado do triângulo que está do lado do ângulo C, que no caso é esse. Tá bom? Vocês conseguiram observar que o cateto oposto do ângulo B é o cateto adjacente do ângulo C? E o cateto oposto do ângulo C é o cateto adjacente do ângulo B. Vocês conseguiram perceber isso? Por que isso? Por causa do lugar em que o ângulo está, tá? Pelo ângulo B estar aqui em cima, é que faz essa diferença. E por ângulo C estar bem aqui, é que faz essa diferença. A única coisa que não vai mudar é a hipotenusa. Mas os catetos dependem da posição do ângulo, tá bom? Professora, Oi. só mais uma dúvida. Quando tiver para somar o B aqui e o C, é porque eu não entendi muito bem. Pode perguntar. Você fala quando é para calcular? É o B e diferenciar do C. Então, os dois lados aqui tá o oposto a C e é adjacente a C. Tá. Então, vamos de novo, ó. O próximo slide vai mostrar isso melhor, mas eu vou nesse daqui que está dessa forma, porque se a gente consegue identificar numa figura mais difícil, fácil, então é tranquilo, tá? A gente tira de letra o resto. Ó, aqui, Raquel, vamos analisar só o ângulo B. Tá vendo o ângulo B aqui? É o vermelho. Ó, onde eu estou passando a setinha do mouse, ó. Vocês estão acompanhando, né? Então, olha só. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o lado do triângulo que vai estar oposto ao ângulo, ó. O oposto já fala.
vai estar atrás dele, ó. Quem está atrás dele? É esse lado aqui do triângulo. Então, esse é o cateto oposto ao ângulo B. Esse aqui. Certo? Tá conseguindo acompanhar comigo? Aham. Então, eu sei quem é o cateto oposto e sei já por definição que a minha hipotenusa, ela é o maior segmento do triângulo e também o que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quem que é o cateto adjacente do ângulo B? É o que vai estar aqui do lado dele, ó. É o único cateto que sobrou, entendeu? Então, é o único lado do triângulo que sobrou. Esse é o cateto adjacente do ângulo B. Conseguiu entender? Sim. Agora, a gente vai analisar o ângulo C. Perceba o que vai mudar. Ó, vamos aqui para o próximo triângulo. Agora, a gente vai analisar o ângulo C. No ângulo C, o cateto oposto ao ângulo C é qual? É esse aqui, ó. Esse não é o que está atrás dele, ó. Ó, se fosse à frente ou do lado, teria que ser aqui. Se fosse à frente, teria que ser um lado aqui, ó, passando do ângulo C. E a gente não tem esse formato em triângulo. Então, o lado do triângulo que está atrás do ângulo C é esse aqui. Então, esse cateto aqui é o cateto oposto ao ângulo C. E o cateto adjacente, quem vai ser? É o que está aqui do lado do ângulo, ó. Então, é esse aqui. Perceba que porque o ângulo C é bem aqui embaixo, na base do triângulo, o cateto adjacente do ângulo B se tornou o cateto oposto do ângulo C. Compreendeu? Conseguiu perceber? Professora, Oi, Vitor. então é o C com C e o A com B? Você fala que C com C, A com B? Não, não é bem assim, ó, porque, ó, esse aqui eu só tô mostrando aqui que a gente vai conseguir ver melhor, ó. Aqui. Aqui vai estar os ângulos. Você fala C com C aqui? A com B aqui do segmento? É. Não siga essa regra C com C, A com B, porque vai depender da medida que tá. Você só tem que saber o que é oposto e o que é adjacente. Para você definir quem vai ser C com C ou A com B, nós teremos que chegar nesse ponto aqui, ó. Ó, tá vendo? Como que eu vou saber C com C ou A com B? Eu preciso das 3 medidas. Cada cateto, ele tem que ter uma medida, ou representando por letra, ou representando por número. Aí eu vou saber qual é qual. Mas antes de eu chegar nessa definição aqui, eu tenho que compreender isso aqui primeiro, ó. Tá vendo? Isso aqui são as funções trigonométricas. Função trigonométrica tem 3 medidas. Uma função é a função de seno. Função de seno, o que eu calculo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Conseguem observar por que é importante eu saber quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa? Quem é cateto adjacente? Por conta disso, para calcular as funções trigonométricas. Então, a primeira função é o seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. A segunda é o cosseno, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por último, é a tangente, que a gente vai calcular cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, olhem só. Aqui fica melhor, ó. Esse triângulo aqui, ele já está mais completo. Vejam bem, o triângulo anterior que a gente estava analisando, foi retirado dele, ó, os lados, ó. Inicialmente ele estava completinho com todos os seus lados, ó. Lado A, lado B, lado C. E agora a gente aqui a gente não teve. Agora, vamos analisar nesse que está completo. Agora eu pergunto para vocês. Vamos analisar o ângulo B
e em seguida o C, tudo junto. Então, nesse triângulo, quem é a hipotenusa? Primeira pergunta que vocês têm que fazer. Quem é a hipotenusa? Não, vocês sabem, se vocês entenderam mesmo. A? Isso, é o A. Como que eu sei? Duas coisas que eu posso observar, mas nem sempre o triângulo retângulo ele vai estar desenhado nesse formato. E quando ele não tiver, como que eu sei o que é a minha hipotenusa? O que vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Então, ó, aqui o A, eu sei que é o ângulo A é o que está formando o ângulo de 90 graus. Aí vocês me perguntam assim, professora, mas nesse triângulo aqui não está desenhado o ângulo de 90 graus. Nem precisa, basta ele ter esse formatinho aqui de L, ó. Se você fechar um ângulo aqui, ele vai formar um ângulo de 90 graus, que é aquele quadradinho. Entendeu? Ó, forma um quadradinho certinho, não forma? Aqui, ó. Esse é o ângulo de 90 graus. Tá bem nesse formatinho aqui do triângulo que forma o Lzinho, ó. Ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele é minha hipotenusa. Então, minha hipotenusa é o lado A. Os outros dois lados do triângulo é o que nós chamamos de cateto. Então, vamos lá. Ângulo B. Quem é o cateto oposto do ângulo B? Primeiro C. Vamos ver se vocês conseguiram observar. Quem é o cateto oposto? É o B. É o B. E a hipotenusa? O A. Então, ó, cateto oposto ao ângulo B dividido pela hipotenusa. Eu vou ter quem? B dividido por A, tá? E a gente vai ficar por aqui, porque já é 10 horas. Vou só passar essa primeira aqui com vocês e amanhã a gente continua. Ó, agora, o ângulo C. O cateto B do ângulo C é cateto oposto ou adjacente do ângulo C? Vamos ver se vocês conseguiram entender. Repete de novo, professor. No ângulo C, o cateto B, ó, o ângulo C tá bem aqui, ó. O cateto B é cateto adjacente ou cateto oposto do ângulo C? Na verdade, desculpa, ângulo C. Ó, ângulo C, adjacente, isso mesmo. Então, vocês conseguiram compreender. Ó, ângulo C, o cateto B, ele é oposto ou adjacente do ângulo C? Adjacente. Como que eu sei? Ele está do lado do ângulo C. Para ser oposto, teria que estar lá do outro lado. E do outro lado é o cateto C, tá? Então, a gente fica por aqui. Pergunto para vocês, foi mais proveitoso hoje? Vocês conseguiram compreender melhor? Eu consegui. Eu sim. Ótimo. E os outros que me falaram que estavam com dúvida? Entendi, Mini. Muito Sim. bom. Ótimo. Então, a gente vai seguir esse ritmo agora, tá? Até que vocês entendam o conteúdo. Só fazer a chamada, então. Física, vamos fazer do mesmo jeito, tá? Hoje a gente não conseguiu ter aula de física porque travou todo o sistema. Tive que esperar esse computador pensar, raciocinar, para ele voltar a funcionar. E como só faltava 10 minutos, realmente não deu tempo, quando ele voltou a funcionar, da gente ter aula de física, tá bom? Mas a gente recompensa isso no decorrer da próxima semana. Então, vamos lá. Ronisley, tá aí, Ronisley? Presente. Jennifer, Presente. Pedro Henrique, Presente. Ana Clara, Presente. Raquel, Presente. Jackson, Emanuel, Presente. Vitor Alexandre, Presente. Giovana, Presente. Vinícius, Presente. Camila,
Presente. Lorena. Presente. Então é isso, meninos. Eu particularmente, eu gostei mais hoje do que das outras aulas que tivemos. Achei que hoje vocês estavam mais interativos e eu percebi que vocês conseguiram compreender melhor. Eu não estou errada não, né? Não. Meu julgamento está correto. Então tá bom. Então a gente prossegue assim no decorrer da semana, tá? Tenha um bom dia e até amanhã.